Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais essa live, a mais esse vídeo em que eu trago com muito amor o que eu sei, o que eu aprendi e que tenho estudado e que tenho me aprofundado sobre a história de Maria Madalena. Gratidão por estar aqui, maravilhosa! Todos, deuses, deusas, que vão ver agora, que vão ver depois. Hoje eu já vou começar levando a gente lá para aquele jardim, um campo de rosas, para a gente se conectar com a rosa, né? E hoje, quando eu tô gravando, gratidão, amada. E hoje que eu tô gravando esse vídeo, estou aqui me conectando mais uma vez com o legado de amor de Maria Madalena. Eu coloquei aqui no meu Instagram um post falando sobre a rosa, essa flor maravilhosa, essa flor que traz uma harmonia, que traz um amor e que traz uma super frequência elevada. Então, é muito importante da gente se conectar com a rosa. Então, se você tem essa oportunidade, se você tem um jardim, se você tem um vaso, ou se você gosta de comprar a rosa fresca, tenha na sua casa. Ela harmoniza os ambientes, né? Uma beleza, uma variedade de cores, todas com um simbolismo muito lindo. Então, se inspira agora numa rosa que tenha perto de você, ou numa rosa que você conheça, num jardim. É tão importante a gente imaginar, a gente vai ficando adulto e a gente vai esquecendo de imaginar algo que é tão puro e tão verdadeiro da nossa criança, né? Quando a gente foi criança, a gente sempre imaginava mundos e coisas. Então eu te convido agora a imaginar, sentir, respira fundo, se conecta com o seu corpo, sente a calmaria quando você faz isso. Se você puder fechar os olhos, se conectar com o coração, com as batidas dele. Vai respirando mais fundo, deixando o ar percorrer o corpo. Isso é muito importante no nosso dia a dia, parar esses minutos para respirar fundo. E vai imaginando uma rosa. Se você está na frente dela, se você está perto de uma rosa, se há um campo enorme de rosas, ou se é uma só, não importa o tamanho, mas que você pare alguns minutos para contemplá-la, sentir a cor que ela parece, que forma ela tem, e como é linda, como ela tem beleza, e o que ela emana para você. Uma parte sua que é também parte da natureza. Essa é uma das flores presentes aqui na Terra. Que ela exale esse perfume para você, exale essa frequência elevada para você. E é como se alguém te convidasse então para sentar perto dessa rosa para você ouvir uma história. Como se você também voltasse a essa sua capacidade de ouvir histórias. Quando a gente era criança, sentava todo mundo em roda para ouvir uma bela história. E que você possa se conectar com ela, né? E hoje eu vou falar sobre a frequência de Maria Madalena. Por que é importante falar de Maria Madalena hoje? Por que a gente vê tantas mulheres resgatando essa história?
se você tem contato ou não ainda com Maria Madalena, se você tem contato com essas outras irmãs minhas que falam de Maria Madalena com tanta maestria, e eu também aprendo muito com elas. O que é importante dessa história? Ah, mas por que tá todo mundo falando de Maria Madalena agora? Tá na moda falar de Maria Madalena? Gente, a história de Maria Madalena, ela tá muito conectada com a união. Então, ela é uma frequência de união. Sim, quando a gente conta uma história, quando a gente conecta com uma história, com algo que ocorreu de verdade no mundo, mas foi perdido, como foi a história de Maria Madalena, que ela foi apagada, ela entrou nos emaranhados de enganos, dúvidas. Ah, mas falaram que ela era prostituta, né? Na primeira live, se você resgatar aqui no meu Instagram ou no meu canal do YouTube, você vai ver que eu contei quem é ela e algumas confusões relacionadas ao nome dela, que fizeram com que essa confusão? Que ela fosse sendo apagada de uma das histórias mais importantes da história da humanidade, que foi a história de Yeshua, a história de Jesus Cristo, a passagem de Jesus pela terra. Havia esse feminino ao lado dele, ela era uma importante apóstola dele, era o feminino junto com um grande masculino, que esse feminino foi ficando apagado, né? Claro que a história de Yeshua é muito importante, é reveladora, é magnânima, é incrível para a gente viver hoje no amor, para a gente saber sobre perdão, todas as mensagens que ele deixou para nós, esse grande avatar da Terra, mas junto com esse grande avatar tinha um feminino. E a gente pode falar de masculino e a gente pode falar de feminino. Aí a gente não afasta tanto o Yeshua só do masculino. A gente sabe que ele era capaz de falar com mulheres, de se comunicar como ninguém naquela época com as mulheres. E era justamente uma época muito difícil para as mulheres. As mulheres não tinham direito a nada. As mulheres eram totalmente separadas dos homens, não podiam aprender, não podiam sentar à mesa para comer com os homens. Era muito difícil para a mulher naquele tempo. E ele foi essa pessoa que falou, não, eu não concordo com nada disso, isso não faz o menor sentido. E quando a gente vê histórias, diziam que ele falava diretamente com mulheres, pedia para as mulheres sentarem à mesa junto com ele. Ele sabia da importância do feminino. E a importância desse feminino que recebe informação, que é um útero, que é um receptáculo, que poderia muito, até bem melhor que os homens, receber a mensagem que ele tinha para trazer. Porque ele sabia que ele trazia uma mensagem muito importante para o mundo. E se revelou uma importante mensagem para o mundo, tanto que ela dura até hoje, 2000 anos depois. Porque é uma mensagem importante. E ele falava em parábolas, histórias, contação de histórias. Que melhor forma da gente aprender algo que a gente, será? Que emoção, se sentir dentro de uma história. Era da forma que ele contava, através das parábolas. E as mulheres tinham essa conexão com ele, porque nós mulheres temos esse feminino que sente, que adora viajar. Conta uma história que faz a gente viajar, a gente imaginar, né? Então ele sabia disso. E ele sabia da importância do feminino e ele sabia da importância da união dessas, que você pode chamar polaridades, mas são forças que se complementam no mundo. O masculino existe para o feminino existir. Quando você olha por esse ângulo, você sabe que são forças que dançam no mundo. Então imagine uma grande dança do masculino e do feminino. O masculino, ele age, o feminino recebe, o feminino sente, o masculino
vai pra frente, tem força, tem coragem. O feminino dá passos atrás, pensa um pouco, sente, analisa, reflete, né? E tudo isso é complementar. E é complementar no mundo, e é complementar em mim, e é complementar em você. Todos nós temos os arquétipos, essas forças masculina e feminina dentro de nós. Nós herdamos isso dos nossos pais e dos nossos ancestrais, e foi assim com todo mundo e será assim enquanto existirmos aqui na Terra. Então eu capto a força masculina do meu pai, eu capto a força feminina do meu pai, as duas forças que me formaram. Eu sou 50% masculino, eu sou 50% feminino. E quando eu tenho essa claridade, eu trago isso para mim. Ah, então quer dizer que eu sou duas forças opostas? Você pode chamar opostas nas polaridades. Uma vai para lá, outra vai para cá, mas elas se complementam. Saiba, sinta essa verdade. Elas se complementam dentro de nós. Por vezes estamos mais na ação, por vezes estamos mais na nossa caverna sentindo, mas quanto mais a gente fizer essa dança, que eu me perceba, que eu me conheça e saiba, eu crio essa dança. E eu vou vivendo com essas polaridades, com esses opostos, com essas forças complementares dentro de mim, a partir de tudo que há no mundo. Ao sol vem a noite, ao sol vem o dia, as certezas do mundo que eu já falei em alguma live para você aqui. As únicas certezas do mundo. Eu sei que hoje o dia vai terminar, o céu vai escurecer e eu vou me recolher. Amanhã eu tenho certeza que o sol vai nascer e mais um dia vai ocorrer. Você pega essas certezas e traz para as polaridades. São duas forças que regem o planeta. Polares, opostas, que se complementam. A gente precisa do sol, como a gente precisa da noite e da lua. Como a natureza precisa, nós também, como seres humanos, apesar de esquecermos um pouco, somos sim animais. E também precisamos ter essa consciência em nós. Se eu não durmo à noite, eu não passo um dia bom. Se eu não aproveito o dia, parece que eu não fiz nada no dia, eu vou dormir com a sensação de que dia de meleca que eu tive, não fiz nada hoje. É frustrante. Por quê? Porque se não foi para ação, você não foi fazer o que o sol nos pede quando ele brilha. Vai. Ele está emanando uma força de ir em frente. Fazer, agir, ser. E aí ele fala, agora eu vou sair daqui da sua frente, você também vai se recolher e você também vai dormir. Quando as pessoas vivem nessa coisa de não conseguir dormir, passar dias ruins, ferra com todo o nosso sistema imunológico. Né? A gente não dorme, a gente não consegue fazer, a gente não consegue criar, a gente não consegue viver. Né? Muitas pessoas entram em depressão de não conseguir dormir, elas lutam para conseguir dormir. Então é muito importante também, não só para essas pessoas, mas para nós entendermos essas polaridades que se complementam em nós, assim como tudo no nosso externo. Então, voltando para Yeshua e Maria Madalena, quando a gente fala desses dois avatares, esses dois grandes seres que passaram pela Terra, e a gente inclui a história de Maria Madalena, esse feminino, na grande história desse masculino, Yeshua, a gente traz essa união. Ai, Maria Emília, nada a ver o que você está me falando. Tudo bem, mas pensa só. Quando a gente conta uma história, algo que aconteceu com você, você sofreu um acidente de carro. Se você não conta todos os personagens dessa história, você exclui um, por exemplo, se a polícia está querendo saber, vai ficar uma dúvida aí, vai ficar um engano. Você estava com cinto mesmo?
Você tem certeza? Você vai omitir alguma informação? Você vai omitir algum personagem? Isso vai ficar latejando, vai ficar vivo, porque é uma história que aconteceu numa realidade com tais e tais personagens, em tal e tal situação. Se eu tiro um elemento dessa história, esse elemento ele vai ficar vivo. Não é porque você não contou a história direito que essa história vai morrer, se enfiou não sei aonde, embaixo do tapete. Vai continuar, acredite. Essa história vai ficar te chamando. Você não vai conseguir dormir porque você contou uma mentira, porque essa história vai ficar latejando na sua cabeça, porque ela está viva dentro de você. Porque ela aconteceu. Então pode ser que nesses 2000 anos a gente tenha vivido com a história de Maria Madalena tentando ser apagada dessa mesma forma, mas ela existiu. Mas havia uma apóstola de Jesus. Por que que a apóstola de Jesus não aparece nas histórias? Porque a gente não pode também falar do feminino, que é um ser inteligente, que é um ser sábio e que também tem sabedoria para entender o Yeshua. E não só Pedro, e não só Mateus, como fizeram majestosamente, né? A gente não precisa apagar a história de mais ninguém para de Maria Madalena vir à nossa consciência. Ela convive com todos, como ela conviveu na época. E ela foi mal falada? Foi muito, muito. Foi criticada pelos amigos, apóstolos? Foi. E como é que a gente sabe disso hoje? Porque ela deixou um evangelho também. Então, assim como outros, como eu contei também na primeira live, depois da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945-47, foram descobertos os evangelhos dos outros apóstolos, além dos 4 que foram escolhidos pela Igreja de Roma para fazer parte da Bíblia. E aqui a gente vê que ela tem, no pouco, né, que tem, eu já falei para vocês que são apenas 19 páginas e muitas foram perdidas, mas tem aqui um momento que ela é criticada. Ah, mas será que é assim mesmo que o mestre falou? Será que a gente pode confiar no que a Maria Madalena está nos trazendo? Ela é posta em dúvida, né? Então, isso faz parte da história do nosso feminino, né? As histórias de muitas mulheres foram apagadas, as histórias de muitas mulheres são colocadas sempre em dúvida, a nossa capacidade é sempre colocada em dúvida, mas a gente pode falar, tudo isso acabou. Tudo isso acabou agora, porque a gente tem acesso à informação e às histórias de Maria Madalena através do evangelho dela, através de muitas histórias que estão sendo resgatadas por irmãs e irmãos que estão falando de Maria Madalena hoje. Se você buscar no YouTube, no Google, você vai encontrar muita história dela. Claro que ainda há muitas confusões, alguns acreditam em uma história dessa forma, outros daquela forma, não importa. Veja com qual você se conecta, se faz sentido para você entender que a frequência de Maria Madalena vem para nos unir, vem para trazer essa união do feminino e do masculino, essas forças complementares que existem no mundo e existem em mim, existem em você. A gente começa a compreender então, então eu posso aceitar minha luz, aceitar minha sombra, então eu posso ver dessa forma uma história, eu posso ver dessa forma outra história, eu posso ser meu masculino, ação e ir para o mundo, mas também eu posso ter meus momentos de recolhimento e do meu feminino e de sentir e de me emocionar com histórias e de poder usar meu feminino a favor da minha própria vida? Sim. Porque o que a gente viu nesses 2000 anos, e assim era para ser, e está tudo bem ter sido assim, uma grande força masculina dominou o mundo, não foi? Né? Muitas histórias, cidades, conquistas, impérios, isso é tudo a força masculina do mundo em ação.
Mas agora nós estamos, desde a pandemia, todos nós fomos convidados a ficar em casa, a acalmar. Isso é o quê? Isso é o feminino. É o feminino que se recolhe, é o feminino que sente, é o feminino que analisa, para sentir antes de dar o próximo passo. Então, que a gente possa ser esse equilíbrio agora na vida, agindo, sentindo, recebendo, dando, que eu possa ser esse equilíbrio através da conexão, da frequência de Maria Madalena com essa grande história de Yeshua, com esse grande avatar que veio para a Terra e teve ao seu lado Maria Madalena, o feminino. E não só como companheira, seguindo, não. Ela foi masculina também. Ela foi ação. Ela levava a palavra dele também para frente. Ela entendia o mestre. Ela levava a mensagem para frente. Então também ela não ficou aquele feminino sem ação do lado dele. Não, ela tinha também a polaridade masculina e feminina equilibrada dentro dela. E ela sabia a hora de falar. E ela sabia a hora de receber a mensagem dele. E ela sabia a hora de levar para frente a mensagem que ela havia recebido dele. Entendem? Então, com a frequência de Madalena, a gente resgata essa união dessas forças complementares. Não só na história deles, mas na nossa. É a nossa história que nós estamos falando. É o meu masculino, é o meu feminino, é o seu masculino e é o seu feminino equilibrados. Podemos usar essas forças mais unidas, mais equilibradas e harmonizadas em nós. Tudo bem sermos ação, querermos coisas, conquistarmos, realizarmos. Estamos aqui na Terra para fazer isso. Tenha certeza disso. Mas por que não pode ser com sentimentos? Com as emoções equilibradas, com menos dúvidas, enganos e mentiras, com mais verdade, com mais equilíbrio, com mais harmonia e com mais amor. Porque eu estou intitulando essas lives o legado de amor de Maria Madalena. Por que eu coloquei esse título? Porque é pelo amor que as coisas acontecem em harmonia, inclusive a união dessas forças que se complementam. Você concorda? É o amor que rege o mundo? É o amor que pode amenizar muitas coisas no mundo? É pelo amor que você pode compreender o que eu estou falando agora? Dessas duas forças complementares que existem no mundo, existem em nós, e que são grandes representações de Yeshua e de Maria Madalena, e tantos outros casais sagrados também, né? Se a gente for falar aqui, também de Ísis e Osíris, né? Grandes seres sagrados do Egito, também eram essas duas forças que traziam a união, que tinham a frequência da união, né? E o rei Salomão e a rainha Sheba também trouxeram essa frequência de união, assim como Yeshua e Maria Madalena. Oi, querida! Gratidão por estar aqui, gratidão a todos que estão assistindo agora, vão assistir esse vídeo depois, que a gente possa sempre falar com amor. Eu falei no começo dessa live, desse vídeo, da importância de outras irmãs tão lindas falando de Maria Madalena e também falando dessa nossa união e desse nosso equilíbrio. Então, que possamos compreender mais essas duas forças. Se você tiver qualquer pergunta para me mandar, se você quiser saber mais sobre Maria Madalena, eu estou fazendo essa série de lives toda quarta-feira, aqui na hora do almoço, meio-dia e pouquinho. Eu abro essa live para trazer o que eu já aprendi sobre ela nesses 2 anos de conexão que eu tenho com Maria Madalena e compartilhar com vocês, assim como ela compartilhou a palavra do mestre dela, de Yeshua. Eu também trago um pouco desse ensinamento e hoje ficou aqui para você essa compreensão
dessa frequência, ou seja, da importância de contar sobre Maria Madalena, a importância de devolvê-la para essa história que ela viveu, ninguém inventou, ela está na Bíblia, ela faz parte de um dos momentos mais importantes da Bíblia, que é quando Yeshua ressuscita. Ela estava lá para acompanhar isso. Nos 4 evangelhos isso é revelado. Então, ela estava lá. E nesse evangelho dela, a gente vê muito mais do que apenas uma apóstola que só estava lá ouvindo. Não, ela estava ouvindo e ela estava compreendendo. E ela estava ajudando, inclusive, os amigos delas, os outros apóstolos. Então, fica essa mensagem para vocês hoje. Quem quiser assistir, vai ficar gravado aqui. E também no meu canal do YouTube. E é um prazer falar de Maria Madalena, uma imensa gratidão que ela me dá, de tanta luz que ela me traz, e que ela possa também ser luz no seu caminho, ser amor, ser essa compreensão amorosa do feminino sobre o mundo, sobre você, sobre a sua vida, que ela se revele em amor, em leveza, saiba que essa frequência de união é a mais amorosa que exista, tenha certeza. E assim como eu levei vocês lá para esse campo de rosas, ou para a rosa que você se conectou, que você continue tendo essa frequência da flor mesmo, da rosa em você, a cor que vier, o cheiro que ela tiver, a forma que ela aparecer para você. Você sentou para ouvir essa história de Maria Madalena ao lado dessa rosa. E agora a chuva de pétalas de rosas caem sobre você e você se sente profundamente abençoada, abençoado com a frequência da união de Maria Madalena e Yeshua. E que essa frequência se reflita em amor para você, em amor, em leveza. E que seja assim, e assim é, e assim está feito. E respira fundo para você integrar essas informações no seu corpo, nas suas células, na sua mente, no seu coração. E eu espero você na nossa próxima live, nesse próximo vídeo, para falar sobre Maria Madalena na semana que vem. E enquanto isso, você pode me mandar uma pergunta, o que você quiser saber, o que você quiser debater sobre essa maravilhosa mulher que habita em mim, habita em você, habita no mundo e é por amor. Gratidão. Gratidão a todos que estiveram aqui. Gratidão imensa. Fiquem nos braços de Madá. E até a próxima live, o próximo vídeo. Beijos.